E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao ServiceNow Dicas. Eu sou o Thiago Félix e a dica de hoje é sobre reports, sobre relatórios. Como é que a gente cria relatórios dentro da plataforma ServiceNow. E isso é uma coisa bastante interessante porque os clientes costumam gostar muito de relatórios, porque ajuda eles a terem uma representação visual de algumas métricas que eles querem ter. Ou, por exemplo, uma volumetria de chamados, a quantidade de chamados por grupos que vão atender, por prioridade. Então, esse tipo de informação é bem interessante deles terem num gráfico, né, de uma forma visual. Por isso, os clientes gostam bastante de pedir relatórios. Então, é bastante interessante para a gente saber como é que se faz também, certo? E uma coisa, uma dica para você, antes de você fazer um relatório, você tem que sempre se perguntar: que pergunta eu quero responder com esse relatório? Porque isso precisa nortear a forma como a gente vai criar o relatório. Dependendo do tipo de pergunta que a gente quer responder, a gente vai definir o tipo de relatório, como é que ele vai ser, se ele vai ser um gráfico de barra, se ele vai ser um gráfico de pizza, se ele vai ser um gráfico linear. Então, é uma pergunta bastante interessante que a gente precisa fazer antes da gente começar a colocar a mão na massa, beleza? Então, dito isso, vamos partir para a prática. Então, eu vou mostrar algumas formas, né, duas formas particularmente de você mostrar um relatório dentro do ServiceNow. A primeira é uma coisa bem simples, dificilmente você vai usar dessa forma, mas você pode pegar isso como um ponto de partida e editar mais, certo? E depois eu vou mostrar a gente criando do zero mesmo. Então vamos lá. Eu vou aqui na minha tabela de incidente, famosa tabela de incidente. Vou pegar todos os incidentes abertos, certo? Eu abri aqui minha tabela e aí aqui dentro das colunas eu tenho a opção do menu de contexto. E aqui a gente já tem duas opções, ó, bar chart e pie chart. É um gráfico de barra ou um gráfico de pizza, né, ou de torta. Eu vou criar aqui um gráfico de barra, então. Lembrando que eu estou na coluna de prioridade. Então aqui ele vai criar um gráfico de barra baseado na prioridade, certo? Então ele já preparou aqui um relatório para mim do gráfico preparado por prioridade, certo? Então tenho aqui 17 críticos, 9 planning, 3 moderado, 2 em high, 3 em low, certo? Então, a gente tem essas opções aqui e você vê que ele já está com o filtro dos ativos, porque eu estava nos incidentes abertos, nos que estavam ativos, certo? Então, a partir daqui você pode mexer em algumas coisas, mas eu não vou mostrar a gente mexendo aqui, porque eu vou mostrar a gente criando do zero, e aí a gente conhece algumas das opções que estão aqui, certo? Não todas, mas a gente vai ver algumas opções importantes que a gente tem aqui de como configurar um relatório. Então, eu vou voltar aqui para a minha tela inicial, eu não salvei aquele relatório, e eu venho aqui no meu filtro, no meu menu de pesquisa, e eu coloco Reports. Tenho aqui o meu módulo de Reports, e tenho essa opção Create New. Eu vou clicar, e ele vai me mostrar aqui para criar um relatório do zero. Eu coloco o nome, então posso pegar incidente aqui por grupo, certo? Já que o outro a gente fez por prioridade. Então, aqui ele vai estar perguntando qual vai ser o tipo de fonte, se vai ser uma tabela ou se vai ser um data source. No caso aqui a gente vai usar uma tabela, um data source a gente explica em outro momento o que é e como funciona. E aqui ele vai dar espaço para a gente selecionar a tabela. No meu caso é a tabela de incidente, que já está aqui até nos recentes, mas eu posso digitar também para ele aparecer aqui o incidente. Beleza? Eu posso navegar por aqui por cima ou eu posso clicar aqui em Next, tanto faz. E ele vem aqui para essa área de Type, onde eu vou escolher qual é o tipo de representação que a gente vai ter aqui, certo? Ó, aqui ele está mostrando a lista inteira, tem o funil, tem muitas opções, posso ser alguns scores, né, de ele mostrar simplesmente quantos incidentes a gente tem. E aqui a gente, para executar, aparecer aqui, a gente tem que clicar em Run, certo? Então aqui eu tenho 67 incidentes no total. Tem o gráfico de barras, que foi aquele que a gente viu primeiro, certo? E tem o gráfico de donut, ou de pizza, tem esses redondos aqui. No caso aqui eu vou botar um de donut, certo? Tá vendo que ele está separando aqui por true ou false só. Eu vou mostrar por que a gente tá assim. Nessa parte aqui do configure, a gente tem essa opção group by, que é o agrupamento. O que ele está agrupando aqui?
No caso, ele está agrupando pela coluna do active, se está ativo ou não. E é por isso que ele está separando só em true e false. Mas, como eu coloquei no nosso nome aqui, a gente quer um incidente por grupos. Então, a gente quer que mostre quantos incidentes tem para cada grupo, uma representação por grupos. Então, eu mudo aqui no meu group by, certo? Por assigned group. Então, se eu der um run aqui agora, ele agora está separando os grupos. Esse aqui está vazio, aqui Service Desk, Hardware, Software, Network e por aí vai. Beleza? E a gente pode colocar para ele agrupar por outras coisas também, que a gente possa ter a opção de variar isso, certo? Então vou colocar aqui, por exemplo, a prioridade. Igual a gente tinha antes, certo? Se eu der um run, ele vai me aparecer a opção aqui, ó, Group by Assignment Group. Se eu botar por Priority, ele vai mudar aqui a prioridade, que é o crítico, Planning, Moderate, Low e por aí vai. Mas aí eu teria que mudar o nome do meu gráfico aqui também, certo? Como eu não quero isso, eu quero só por grupos, então vou tirar, vou dar um run aqui e ele vai ficar só pelos grupos mesmo. Aqui eu tenho essa opção de Display Data Table, que ele vai mostrar os dados da tabela aqui embaixo, certo? Porcentagem, a quantidade de cada um. Se achar interessante essa representação, você pode deixar isso também como parte dessa legenda. Aqui nós temos o tipo de agregação, se ele vai contar, se ele vai pegar a média, a soma e tudo mais. A gente não vai mexer muito aqui. Você pode mexer nos valores da formatação. Aqui o máximo que ele vai, o máximo de grupos que ele pode aparecer, certo? Se vai aparecer 10, 12, 15, 20, se ele vai mostrar todos, ou se ele vai deixar o padrão do sistema mesmo. Esse show order, se tiverem muitos grupos, por exemplo, ele pode colocar, agrupar vários, os que têm menores quantidades, numa categoria de outros, certo? Então, se você deixar isso aqui ativado, ele pode fazer esse agrupamento, senão ele vai separar realmente todos os grupos certinho. Aqui a gente pode mexer na parte do estilo, certo? Do nosso relatório. Deixa eu dar um run aqui só para tirar o nosso data table. Aqui o tamanho do donut, né? A largura do donut, aqui em 30 por padrão. Essa opção Show Total and Hide Legend, que se eu der um run, ele vai colocar o número total aqui dos incidentes e ele vai esconder essa legenda aqui, certo? Então, ele aqui mostrou o nosso total e escondeu a legenda. Eu particularmente não gosto de usar assim. A gente tem a opção de ver das coisas do estilo do título, certo? Do título aqui. A questão da legenda também, a gente pode configurar algumas coisas. Uma coisa interessante no relatório é que se a gente clica na legenda, por exemplo, a gente tira uma das opções. A gente vai apagando as opções se a gente não quiser. Por exemplo, eu quero que mostre só os grupos que estão aqui, mas que sem seus vazios. Aí eu deixo aqui ele apagado, certo? Vou mostrar aqui o geral. Aqui, a cor, certo? Nós podemos escolher para usar uma paleta de cores, usar várias cores. Tem algumas opções de cores. Se a gente coloca uma paleta, a gente pode selecionar dentro de uma tabela, de uma paleta definida dentro do ServiceNow e a gente pode criar a nossa própria paleta de cores. Então você pode usar a paleta de cores da empresa para isso, uma representação. Eu não vou mudar aqui, mas você pode, nos seus estudos, mudar e testar isso. Display Data Labels, que ele mostra aqui uma legenda para cada bloco, certo? Que ele separa. Então, se eu der um run aqui, ele mostra o que é cada um. Eu particularmente gosto bastante dessa visão. Eu acho que fica bem clara. Aqui, o tamanho, se vai ser grande, médio ou pequeno. Se eu mudar para small, por exemplo, você vai ver que ele reduz bastante aqui o espaço. Vou deixar grande de novo. E aqui, se a gente selecionar aqui, a gente pode customizar o tamanho, né, manualmente. Tem a questão da precisão decimal, né, da questão da porcentagem aqui. E esse drill down view eu nunca usei e não sei o que faz. Você pode descobrir aí também, certo? Então, a gente tem essas opções. Eu posso salvar o meu relatório. E aqui ele está salvo. E eu também preciso compartilhar. Por quê? Da forma que eu está, só eu consigo ver esse relatório. Mesmo se eu colocar esse relatório num dashboard, que é o assunto para outro vídeo, mas eu não consigo, outras pessoas não vão conseguir visualizar. Então eu preciso compartilhar. Então, nesse momento está só para mim.
Aqui eu posso compartilhar com todos, mas eu posso definir também roles específicas, certo? Então eu posso definir que só quem tem a role de admin pode, pode visualizar, certo? No caso aqui, eu não vou deixar com ninguém. E posso deixar aqui também só para alguns usuários específicos ou só para grupos específicos. Então, eu faço uma lista de grupos aqui que podem visualizar esse relatório. Geralmente você vai usar bastante nessa função ou alguma coisa usando o role, certo? No caso aqui eu vou deixar para todo mundo ver. A gente pode fazer um schedule para esse relatório ser enviado com frequência por e-mail para alguém, sabe? Toda segunda-feira às 8 horas da manhã eu preciso desse relatório que eu vou usar na apresentação, né? Ele atualizado. Então a gente define esse schedule que ele vai mandar e a gente pode usar essa informação atualizada regularmente. Edit to Dashboard, que a gente vai colocar num dashboard e exportar para PDF, certo? Então é isso aí, pessoal. Assim a gente cria o nosso relatório. Você pode explorar outras coisas, inclusive explorar as coisas que eu não expliquei aqui. E até uma próxima.